Oi, pessoal, tudo bom? Hoje vamos conversar com o nosso professor, Dr. Marcos Orita, do nosso curso de mediação empresarial. Aguardar ele chegar. Vamos conversar sobre os contratos e parceiros comerciais. Vamos lá. Daqui a pouquinho ele está aqui com a gente. Olá, Marcos. Olá, professora, tudo Olá, bem? professor Marcos, muito bem-vindo. Muito obrigado aí pelo convite. Feliz de participar dessa live. Ai, que bom, nossos alunos estão aí assistindo, aprendendo, já fazendo aí uma pré-aula do nosso curso de Que mediação. legal. Para quem não conhece, o Dr. Marcos é mestre em administração, professor da Uninove, professor na faculdade em São Roque, né, de várias matérias, tem muitos alunos. É um prazer estar aqui conversando com você e um prazer você ter aceitado o convite para fazer parte do nosso corpo docente. As aulas Poxa, começam eu, essa eu fico muito pandemia feliz. e o pessoal está animado. Estamos, estamos na expectativa, né, professora? Realmente reaprendendo também uma forma diferente, né? Estou falando aí da questão da minha docência. Reaprendendo, inclusive, né? Eu digo que todos os dias nós somos alunos aprendendo coisas novas e nós estamos literalmente num momento que estamos aprendendo a trabalhar de uma forma diferente, né? Os professores, inclusive, se adaptando às novas tecnologias, novas plataformas, para fazer com que o ensino chegue ao aluno de uma forma adequada, né? Sem perder a qualidade. Posso dizer que realmente tem sido um trabalho bilateral, né? O aluno muito envolvido e o professor também querendo entregar o resultado, né? O trabalho, o conhecimento que tem por obrigação, obviamente, né? Dentro de uma relação de trabalho, a gente está até com o tema disso, né? As relações envolvendo aí os colaboradores, os parceiros comerciais. Bem bacana. Exato. Todo mundo está se reinventando, né? E esse é um grande momento, até por conta do curso de mediação empresarial, que é para estar auxiliando os mediadores a se capacitarem mais, né? Inclusive porque agora o Tribunal de Justiça abriu para poder estar trazendo os mediadores para atuarem nos sejusques, né? Enquanto mediadores judiciais. E também nas câmaras privadas, o tema está borbulhando. Então, é um grande momento, né, de se atualizar, de se reinventar pessoalmente, profissionalmente, enfim, poder ampliar, né, com todos os empresários, quais são as possibilidades, né? Então, gostaria que você conversasse um pouquinho, né, desse uma palhinha para o pessoal, né, e para que eles aproveitem, que amanhã é o último dia do valor do curso de mediação empresarial, um valor sustentável antecipado. Que bacana, que legal. Professora, a gente, vamos falar aí de uma forma bastante objetiva, né? A ideia não é, obviamente, não esgotar hoje, a gente vai ter uma aula específica para falarmos sobre as relações de trabalho com os apoiadores, colaboradores, empregados e também com os chamados parceiros, né? Estrategistas. A gente verifica um pouco da prática que é muito comum, né? E aí eu digo muito que a, a forma como as relações negociais acontecem são várias as nomenclaturas dadas aos contratos, né? Ora como parceiros, ora como representantes, ora como prestadores de serviço, mas a gente realmente vai abordar no curso as implicações jurídicas envolvendo essas relações, né, que obviamente já são bastante conhecidas, né, a gente sabe que muitas pessoas trabalham nas empresas, prestam serviços como PJs, né, como prestadores de serviço, como pessoas jurídicas, mas a gente sabe também que muitas vezes isso acaba indo para uma seara
trabalhista, a justiça do trabalho acaba, de muitas vezes, acaba quebrando aquele contrato e reconhecendo o vínculo. O fato é que a gente passa por um momento bastante sensível, né? Acho que o que mais a gente tem ouvido nas lives, nessas discussões online, é a questão da pandemia, né? A gente não pode deixar de lado também esse reflexo, saber como é que o judiciário vai reconhecer esses efeitos. A gente também não pode vendar os olhos no sentido de quais são as pressões que eventualmente estão acontecendo para que os empregados, os prestadores possam entregar seus resultados, mas também, por outro lado, talvez uma maior flexibilidade na agenda, tanto do colaborador quanto do prestador, que estão em suas casas, alguns até sei que têm oportunidade de estar numa casa de campo, no interior com a família, né? Então, esses, vamos dizer assim, prazeres da vida que não seriam possíveis se estivéssemos numa realidade sem pandemia, de certo, esses prazeres estariam, né, deixados de lado. Acho que a gente literalmente passou por um momento de puxar o freio de mão, né? Estamos reaprendendo, de fato, como é que podemos trabalhar, tentar agregar aí o bem-estar, a qualidade, né, a produção, né? Isso tudo acho que é bem interessante, é um momento muito oportuno o curso. Eu vi que vários são os professores que vão falar, né, de vários temas, todos eles relacionados aos mediadores. Eu digo isso aos meus alunos quando eu tenho a oportunidade de ministrar a aula de processo civil, que é uma das disciplinas que eu dou, que fala sobre os métodos de resolução de conflitos. E eu falo da figura do mediador, falo da figura do conciliador, a importância que o nosso CPC, né, o nosso Código de Processo Civil, deu a essas duas figuras. Né? Acho que a ideia é essa, ou seja, se é possível conversarmos, se é possível tentarmos achar um ponto de equilíbrio para evitar um litígio processual, um litígio judicial, por que não, né, as partes abrirem mão de alguns rancores, alguns sentimentos, né, deixar de lado a emoção, deixar com que os profissionais, né, mediadores principalmente, possam ajudar a que as partes encontrem esse equilíbrio, né? Então, cada vez mais a gente percebe que as pessoas também estão resistentes, ou muitas vezes com o pé atrás, tudo bem, eu vou entrar com uma ação, até acho que eu tenho direito, mas será se vale a pena? Porque eu vou ter que ter um custo com um profissional advogado, com os custos do Poder Judiciário, fora o tempo, né? O tempo é uma coisa que a gente não recupera, né? E aí acho que a figura da mediação, né? Torna-se aí fundamental, muito pontual, então, a abordagem desse curso, né? Que vai ser, pelo que eu já vi, participei com você naquilo que eu pude, né, contribuir. É um curso formado com a formação para preparar mesmo, para dar ao mediador, às pessoas que queiram ingressar nesta seara profissional, né, ferramentas, né, para realmente preparar, capacitar e atualizar esses profissionais. Tá, ok? Muito legal. Até porque quando a gente está falando, né, principalmente no seu tema, né, dos colaboradores, dos parceiros, vira um efeito dominó, né? Se, enfim, diminui venda, diminui receita, como é que faz todo esse repasse? Os efeitos vão impactando em todos da cadeia, né? De fornecedores. Então, a Com mediação passa certeza. a ser uma forma onde todo mundo pode pôr as cartas na mesa, né? De Né? uma Acho forma. que uma coisa que eu achei bem interessante na montagem da grade desse curso, né? E eu estou tão entusiasmado que eu não paro de falar do curso, né? É que vai dar ao mediador, aquele que estiver inscrito e quiser participar e se envolver com as aulas, vai dar ao mediador a capacidade também de entender, né? De se atualizar ou até mesmo conhecer como que a dinâmica das empresas, né? O
curso é mediação na área empresarial. Então, como é que funciona isso? Né? Eu faço aqui uma analogia de uma reflexão que eu sempre levo para uma sala de aula, quando eu ministro direito empresarial, eu falo muito com os meus alunos o seguinte, e aí eu obviamente não estou aqui para criticar o Poder Judiciário, muito pelo contrário, né? O Judiciário é muito importante, faz seu trabalho com maestria dentro de todas as limitações que a gente conhece também. Mas eu falo para os meus alunos, como um magistrado que participou durante toda a sua formação pessoal, os lugares onde ele pôde trabalhar, né? Se esse magistrado teve a oportunidade de trabalhar numa empresa, né? Porque o pai ou a família teve uma empresa, então ele participou do dia a dia de uma empresa, né? Ele sabe das relações que essa empresa tem com fornecedores, com prestadores de serviço, com bancos, com os impostos, né, os tributos de uma forma geral que a empresa Esses que estão aqui que acompanhando. ele pode trazer, qual é a contribuição que ele pode trazer. E por outro lado, vamos imaginar aquele outro magistrado que por questões de vida não teve essa oportunidade de participar, saber da logística, né, que como as coisas funcionam. Desculpa, acabou entrando uma ligação. É importante, Tá a falhando pessoa está aqui. insistindo, gente, a pessoa está insistindo. A entrega da prestação jurisdicional, a gente pode perceber decisões até diferentes. Né? Então, a figura do mediador que de fato se envolva, conhece como é o dia a dia de uma empresa, como que essa empresa se relaciona, dependendo dos seus segmentos, né, seus nichos de negócio, esse mediador pode ajudar muito, muito mesmo, a possibilidade das partes chegarem num acordo. Né? Ele, de repente, pode ter tido a oportunidade de ter trabalhado numa empresa de venda de plano de saúde e a discussão lá entre a operadora do plano de saúde com um determinado colaborador, prestador de serviço, um fornecedor, essa experiência certamente vai enriquecer demais, né, as partes a tentarem identificar aquilo que de fato é importante, né, aquilo que de fato as partes possam sentir que realmente puxa, é verdade, acho que dá para abrir mão por esse ponto, né, dá para relevar isso. Então, as ferramentas que esse curso pode proporcionar são ferramentas para o resto da vida profissional. Independentemente também se esse mesmo mediador com formação jurídica queira, né, ir para outras carreiras, né, jurídicas, né, de repente se dedicar só para a advocacia, prestar um concurso para magistratura, Ministério Público, pouco importa, porque tudo isso são conhecimentos, né? E o homem que adquire esses conhecimentos é um homem, obviamente falando de uma forma bem genérica, né? É um homem que vai agregar valores e vai ter uma maior percepção, inclusive, para, né, tomar as decisões, né, e as relações dali para frente. Olha que você tocou num ponto muito importante. Esses dias no curso até que o Sindicato dos Mediadores está oferecendo para os associados, a desembargadora Maria Lúcia Pisotti falou que algo que é o que eu também comum. Chegou o momento dos mediadores que estão muitíssimo especializados já nas técnicas, enfim, nessas ferramentas de mediação, mas para que eles se aprofundem um pouco mais algumas áreas específicas das mediações. Então, como nós temos nesse curso do sindicato, né, a mediação
consumerista, nesse nosso curso mediação empresarial, a mediação escolar, a mediação de família, a mediação condominial, porque cada área, assim como você citou, a área médica também, tem as suas peculiaridades, né? Então, Certamente. chegou o momento de realmente, né, se aprofundar um pouco mais. O mediador não precisa nem estar profundamente ligado a esse conhecimento, porque ele não decide, mas ele auxilia as partes a chegar, a construir, né, uma solução que se tenta seja ganha-ganha para as duas partes, né? Que, enfim, as duas partes Certamente. componham de alguma maneira. E isso é muito É rico. verdade. E para a empresa hoje, nesse atual contexto, sobreviver precisa de um esforço de todos os parceiros, todos, né? Colaboradores, os parceiros comerciais, todos os contratos ali envolvidos, então, contrato de aluguel, contrato de franquia, os sócios têm que ter também uma nova concepção, enfim, né? É um momento de reconstrução, né? De reinventar, como a gente estava falando logo no começo. E aqui eu estou É, vendo algumas certamente. carinhas conhecidas aqui, alguns alunos que já estão inscritos nos nossos cursos, então Eu estou talvez vendo, alguns inclusive, alunos alguns alunos vieram. meus, viu, Sabrina? Bem Que bacana. legal, né? É. Mas é isso Então, mas mesmo, os alunos estão muito mesmo ávidos a buscar conhecimento, né? Eu que percebo bom. isso em sala de aula, né? Ainda que de um ambiente virtualizado, online, mas eu tenho percebido realmente essa necessidade, essa vontade, né, que esses alunos têm na busca de um conhecimento. Eles sabem que eles vivem num momento diferente, que a forma como o profissional vai ter que trabalhar, terá que trabalhar, será diferente. Já está sendo diferente, mas vai mudar bastante ainda. Né? Agora há pouco eu estava conversando com um colega advogado em São Paulo e ele estava dizendo que não sabe se de repente vale a pena hoje. Ele faz aquela chamada advocacia boutique, né, que é bastante um nicho muito específico, com atendimento mais customizado. Ele falou: eu não sei se vale mais a pena, Orita, eu manter a minha estrutura física aberta. Como é que fica então a relação do parceiro comercial do imóvel que hoje ele ocupa? Né? Que é um dos temas que a gente vai trabalhar, inclusive, em sala de aula, no dia 24 de setembro, no dia que eu darei essa aula, né, nesse curso de mediação empresarial. Mas a gente vê, então, os impactos, né, uma decisão que, de repente, esse advogado pode ter de fechar a sua estrutura física, porque, segundo ele, as pessoas, tudo bem, né, ser atendidas pelas plataformas de reuniões online, se necessário, uma dúvida pessoal, presencial, para o cliente, tudo bem, de repente, ser atendido na casa dele, hoje com os cuidados devidos num café, né? E como é que fica, então, se ele decidir isso, né? O imóvel que até então estava ocupado, estava gerando uma renda para o proprietário, a título de uma locação, talvez um estagiário, quem sabe um advogado que esteja lá também, né, trabalhando para ele. Como é que fica toda essa situação? Então a gente vê que realmente é um efeito dominó, né, um efeito de uma cadeia que está sendo totalmente reconstruída, né, reconstruída. E ainda falando em locação, né, até usando as experiências que eu estou aprendendo nesse momento de pandemia, é realmente essa parceria de muitos proprietários que de fato uns abriram inclusive mão, né, da locação por um mês, 2 meses, outros que flexibilizaram dando descontos no valor de locação, entendendo a razão pela qual nós estamos passando ainda, né, que já foi, né, infelizmente foi muito pesado, né, a gente vê esses impactos ainda, né, concretamente, quando a gente dá um passeio aí de carro pelo centro, você consegue perceber várias portas fechadas, né, com placas de aluga-se, de vende-se, né, outros querendo passar o ponto, né? Então a gente vê que realmente a figura do parceiro comercial, eu estou falando apenas do parceiro comercial de locação, a gente vai falar de outros tantos, né?
Como é que funciona isso? Né? Como é que Sim. E assim, a coisa está se envolvendo, né? Mas o fato e é que esses está todo mundo dados todos junto, da né? MP, né? Puxa vida, a MP que reduziu o Também, salário, que, enfim, né, possibilitou tanto também. esforço, É. flexibilizou. Agora estendeu mais 2 meses, né? Então, imagina ó, aquele pai, né, mãe de família, que tem suas obrigações, né? E ele é o colaborador, vamos dizer assim, de uma empresa, é o funcionário de uma empresa. Como é que fica essa relação? Será se ele consegue ter, de repente, através de uma mediação, se ele não conseguir, obviamente, resolver aquela situação, talvez com uma mediação, resolver uma parte do seu problema com essa empresa, né? Porque não dá para saber, né, Sabrina, se essa empresa também vai durar no mercado, em que situação ela se encontra, se ela tem de repente um passivo que já vinha sendo carregado antes da pandemia e Sim, agora com a já vive pandemia a um coisa se período de crise, agravou, né? né? Verdade. E aí tomou por decisão, então, vamos suspender os contratos de trabalho, vamos fazer com que então essas pessoas utilizem-se das benesses, né, da MP, e vamos ter que ver depois como que a gente vai retomar esse posto de trabalho. Talvez alguns não aguentaram, né, nesse período que foi Cenário, permitida né? a suspensão. Aqueles outros que reduziram, né, os valores de salários, como é que isso vai ser objeto de uma recomposição, ou seja, de fato, né, tem muito trabalho para vocês, mediadores, né, vocês que já estão inscritos no curso, outros que vão ter interesse em querer fazer o curso. Acho que esse curso é muito pontual e importante nesse momento, até para dar opções, né, Sabrina? Acredito que é isso também, para profissionais que queiram falar, puxa, é uma coisa bacana, é uma coisa que eu gosto de mediar, eu gosto de tentar achar um ponto de equilíbrio nas discussões. Talvez a gente descubra aí ótimos talentos, né? Exato. A gente Durante tem o até a curso. possibilidade, o advogado que trabalha com mediação, levando os seus clientes para mediação, então é um advogado mais colaborativo, que a gente está usando agora a terminologia, né? Não é um advogado tão litigante, né? Então, para os alunos pode abrir essa possibilidade. A mediação também não exige que a pessoa seja formada em direito, né? Pode ter outras formas, Legal. Uhum. que também ajuda na construção de novas soluções, né? O pensar fora da caixa, de maneira disruptiva, uma pessoa que vem de outra área ajuda Sim, a arejar isso, né? Então é importante. Então, tudo isso a gente constrói novas possibilidades, né? com Então é muito certeza. importante, principalmente nesse período, né? A gente tem o número de recuperação judicial aumentando, falência. Então, Infelizmente. isso que você trouxe é muito significativo. A gente tem, então, um grande número de empresas que tinha lá um grande número de colaboradores, utilizou a MP, de repente agora está dispensando, como ficam essas pessoas? A mediação pode ser uma forma mais rápida de resolver pontualmente algumas questões, porque o judiciário está soberbado, né, e agora ainda mais. Então, não sei, qual é a sua opinião um pouco aí sobre isso? Você é uma grande estudiosa do tema, Sabrina, eu sei disso e acompanho aí a sua história, né, nas questões de mediação. Mas acho que eu vou dizer vou fazer uma afirmação que acho que você vai concordar. Acho que nunca antes, né? Não vamos parafrasear aí o antigo presidente, mas nunca antes na história desse Brasil, a gente teve um movimento de apoio do Poder Judiciário para as questões de mediação. Eu É tenho visto muitas palestras online, lives, webinars, várias personalidades do Poder Judiciário, de fato, incentivando, fazendo com que a mediação seja, de fato, um grande protagonista por conta de tudo aquilo que a gente já sabe que está vivenciando, né? A gente sabe que o Estado, né, e aí na representação do Poder Judiciário, tem também sua limitação. Limitação orçamentária, limitação de recursos humanos, né, limitação física para suas instalações, né? Então a gente percebe que de fato há esse grande movimento, né?
E é aquilo lá. Parece que não, mas um dia eu já surfei, né? Um dia eu já peguei onda na praia, né? É aquela sensação que você está no ponto certo do mar, você já está olhando para trás e vendo aquela onda se formar, e você já começa a remar para pegar o ponto certo e dar o famoso drop, né, na prancha e surfar. Acho que esse é o momento para esses profissionais que queiram entrar nesse mercado de mediação. Os que já estão, certamente vão pegar uma posição talvez mais privilegiada nessa onda. Mas aqueles que começam a despertar o interesse da mediação, é um caminho que fala, puxa, eu quero literalmente, como diz lá o Orita, eu quero fazer um drop nessa onda aí e surfar. É um movimento, né, natural, ou seja, não tem como a gente barrar, o surfista não tem como barrar a onda, né? Exato. A força vem que vem, então é o mesmo movimento. Nós que, eu, você, nós que advogamos, a gente sabe disso, a gente tem aí diariamente uma série de consultas, questionamentos, de pessoas, de clientes querendo fazer a famosa revisão contratual. Imagina, a gente já sabe, isso já tem um monte caminhando no Poder Judiciário. E outros tantos que virão, né, pela frente, porque está realmente cada dia mais incerto, né? Eu, outro dia, estava conversando com outro colega advogado, que é advogado corporativo, trabalha no jurídico de uma empresa, ele chegou a falar assim, Orita, o dono da empresa cogitou a gente continuar num trabalho online até que a vacina de fato efetiva seja lançada. Imagina, né? Então assim, eu já tinha ouvido falar que, olha, esse semestre vamos permanecer tudo em home office, porque o pessoal começou a entregar bem, a produção tá boa, o pessoal tá bem responsável, tá consciente, as reuniões se tornaram mais objetivas, mas esse meu colega disse, o dono já cogita a possibilidade de a gente só voltar quando a vacina for criada. Mas também ele trouxe esse pano de fundo, porque a empresa também, como um todo, está indo bem. Os funcionários estão trabalhando, as entregas estão acontecendo, os projetos estão sendo tirados do papel, outros estão sendo construídos durante essa pandemia e já estão entrando em ação esses projetos. Puxa, é realmente uma situação totalmente nova, né? Totalmente inovadora, atípica, né? Então, entrando um termo que quem está usando muito é o Arthur Chiniachik. Ele está falando bastante de onda, né? Aproveita a onda, indo uma onda. Ele outro dia falou até que não é onda, é uma tsunami. Tsunami, é verdade. Essa força, né, do movimento da mediação é a solução, né? E é uma coisa, acho que interessante, né? Inclusive eu sou formado já, como digo aí para meus alunos, há um pouquinho mais de 2 décadas, e a gente, você até falou dessa linha do advogado mais combativo, e eu ainda sou da formação acadêmica desse advogado mais combativo, né? Outra expressão, como diz aí, sangue no olho, né? De querer ir para cima da parte contrária, de comprar a briga do cliente. Quando a gente percebe que de fato, né? E aí a experiência foi me mostrando isso ao longo dos anos, que de fato nem sempre eu preciso ser um advogado combativo. Tá certo que para alguns casos, até por conta da postura do cliente da parte contrária, você tem que ser mais incisivo, né? Você tem que bater mais nas palavras, né? Nas petições, mas na grande maioria a gente percebe esse movimento também até dos nossos próprios colegas, né? De num primeiro momento essa cordialidade que nos cerca, no sentido de tentar uma composição, né? Talvez incentivar mais essa composição, essa tentativa de composição, né, de mediação. Acho que isso que é o interessante, né? Fazer com que o advogado também, que queira ser um mediador, possa entender que ele pode ganhar, né? Quem sabe bons honorários sem sequer, né, fazer uma distribuição judicial, né? Sem sequer ingressar com uma ação judicial. Porque ele foi e conseguiu, com a habilidade, com técnicas de uma mediação,
chegar na parte contrária, né, e fazer um acordo que o cliente fala, puxa, né, Então, valeu a pena, né, valeu a pena, né. Aí talvez aquela frase que alguns falam, né, melhor um mau acordo do que uma boa demanda, não digo nem que seria um mau acordo, porque acordo que se sai é porque foi bom para as duas partes, né, as partes quiseram naquele momento, aceitaram, né? O tal do elemento volitivo, a vontade, eles quiseram fazer o acordo. Porque se um não quer, né, não há como o acordo sair. Né? O juiz, o exato. mediador, o conciliador, não tem força para fazer alguém aceitar um acordo. De modo que o que nos resta, então, é de fato aprendermos essas ferramentas cada dia mais, né? De técnicas de solução de conflito, né? Muitas vezes o cliente vem, né, em questões de família, questões trabalhistas, o cliente nos procura realmente com aquela emoção, a carga de emoção a gente sente já no dia da consulta, né? E aí a gente percebe que talvez, né, lapidando esse cliente, tirando essas partes mais ásperas, né, que ele teve de uma relação, ele possa enxergar, né, que no fundo ele tem razão, mas para resolver a situação ele tem que de fato tirar algumas mágoas que ele carrega durante alguns anos, né? Eu digo mágoas que possam ser aí perdoadas, né? Não estou dizendo, obviamente, de alguns, infelizmente a gente conhece alguns processos, principalmente trabalhistas, em que a pressão do patrão, do empregador, acaba se exorbitando, e aí, obviamente, isso é o tal do assédio moral, que gera aí as consequências de uma indenização. Mas para aquele profissional que chega no teu escritório e você consegue perceber, por que não o advogado também criar habilidades, né, conhecimento, para poder aplicar isso com o seu cliente, independentemente de falar, vou ingressar com uma ação, né? Olha, eu sou um advogado que tenho técnicas de mediação, sou treinado, né, fiz cursos, eu sou um grande incentivador disso, e eu vou fazer o seguinte, eu vou procurar a parte contrária. Nós vamos tentar resolver isso de uma outra forma. Acho que é um processo cultural, né, de aprendizado também das pessoas que têm problemas, né, de saber que há outras formas de solução que não apenas o tradicional poder judiciário, né? Sem E eu dúvida. acho que o poder judiciário vai agradecer bastante isso também, né? Porque não é como você disse, né, o mediador ele não vai decidir, né? O mediador apenas vai tentar tirar aí de repente uma venda nos olhos do cliente, das partes contrárias, que olha, estou percebendo que existe essa possibilidade. E quando esse mediador ele conhece uma determinada atividade, essas especializações, né, que você disse também, Sabrina, fica até muito mais contundente, né, a forma como ele vai tratar as partes, né? Estou falando isso, eu tenho uma experiência porque eu trabalhei nesse segmento, eu sei que a coisa funciona assim. Tentar fazer também as partes enxergarem que, olha, realmente temos alguns problemas internos na empresa, eu enquanto empregado sei que me excedi assim, assim, para tentar achar realmente um nível, né? Para poder um acordo sair, uma mediação sair. Até Né? na mediação existe esse espaço, né, para as partes poderem falar mais, né, expor um pouco mais esses sentimentos que acabam ficando. Somos pessoas, né? Quando as relações Sim, humanas são complexas. E deixar para o judiciário isso que você falou mesmo, os casos em que houve, né, uma exacerbação, ou, enfim, realmente uma infringência de direitos, né? Então, para cada machucado, um remédio, né? Então, que o sim, com judiciário seja certeza. uma cirurgia mais incisiva, mais necessária, né? Com Mas certeza. que tem espaço para todos e que está surgindo uma nova realidade. Estamos falando de economia criativa,
né, de novas relações. Então, empresas conscientes, tem o movimento do capitalismo consciente, trazendo as empresas sustentáveis, né, que os consumidores também optem por empresas que tratam melhor os seus trabalhadores, os seus colaboradores. Então, tem aí todo um contexto favorável, né, para essa nova sociedade. O Japão está até falando Com da sociedade certeza. 1.0, né, a gente vai tratar disso do curso também, né, essa nova É concepção. verdade. É verdade. Né? Você usou A gente já uma está expressão terminando aí. aqui, Marcos, porque a gente É, daqui o Instagram derruba a gente, então a gente já tem que ir se é, encaminhando para o final. O papo tá bom, aí são dois advogados, um querendo falar mais que o outro. é, Mas você usou uma palavra aí, Sabrina, muito interessante, que é a questão da consciência, né? Das empresas conscientes, né? Dessa economia consciente, que é uma coisa que eu também gosto muito de falar e vou procurar abordar isso na aula, que é a questão da consciência das partes contratantes, né? Como o meu tema vai ser as relações com os colaboradores e os parceiros comerciais, o que é a consciência, né, para os colaboradores, empregadores, os parceiros comerciais? O que se espera, né? Essa consciência é muito importante, né? Você pode conhecer uma pessoa que vai trabalhar uma vida toda para uma empresa, onde essa pessoa preencha literalmente todos os requisitos de um vínculo de emprego, e nunca, mas nunca, vá procurar o Poder Judiciário. Porque na consciência desta pessoa, né, ele teve isso que você falou, ele teve um retorno à empresa, a empresa valorizou ele nos momentos que precisava, né, apoiou, né, ou seja, deu um conforto, um amparo, né, para aquele profissional. E de repente você vai encontrar uma outra situação de alguém que vai trabalhar nem 6 meses numa empresa, também num vínculo de uma prestação de serviço, e vai acionar a Justiça do Trabalho, no sentido de tentar mostrar os vínculos, né, os requisitos do vínculo, e aí vamos ter uma sentença que pode, né, reconhecer ou pode não reconhecer aquele direito. O que motivou a decisão do primeiro caso com o segundo caso? Foi a consciência, né? A consciência de cada um. E esse momento que a gente vive de pandemia, as pessoas trabalhando em casa, as pessoas, né, tendo a oportunidade de estar com seus filhos, estar com suas pessoas queridas, criou-se uma agenda, né, dentro de uma realidade que a pandemia acabou pressionando para tanto. Qual é a consciência que as pessoas também têm das entregas que estão fazendo, né? Ou a consciência da empresa, que tipo de meta, de obrigação, de por resultado que está sendo feito. Então, tudo isso, né, exigido, né? a gente Tem que ser exige, né, essa reflexão sim. sobre a consciência, né? E eu acho que é um Porque tema não é fácil para o bastante. empregado ficar em casa com tudo junto e misturado, né? Não, é E verdade, é apresentar o verdade. mesmo resultado, né? E assim como, enfim, é uma relação, né? Os dois lados têm que se adequar a essa nova realidade, né? É Não tem diferente. E jeito, eu acho que uma não tem coisa que é receita pronta, interessante, né? não tem receita. Mas se tivesse receita, a pessoa que tivesse a receita já, né, estaria vendendo e ganhando muitos royalties com isso aí. Mas uma coisa também que pegou o mundo todo, né? Não é só o Brasil, é o mundo todo que está passando por esse cenário, né? Infelizmente, o mundo todo passando por isso. E de fato a gente vê que estamos a cada dia aprendendo, né? Com informações que recebemos pelas mídias, né? De experiências que outros países fizeram que deram certo, outras que não deram certo. A gente vai aprendendo a cada dia, né? Saber como é que os empregados, né? Imaginar uma multinacional, os empregados, uma multinacional que esteja aí em 4, 5, 10 países, como é que está sendo a relação dessas empresas com esses colaboradores, né? Quando comparado em relação aos colaboradores Brasil,
se o tratamento é diferente, né? Se esse tratamento é diferente porque acredita-se que a postura do judiciário local proporciona ou dificulta, né, uma consequência futura, né? Então, acho que tudo isso está servindo para ser um grande intercâmbio mundial, né? Assim, de trocas de informações, de experiências. A gente realmente Aprender tem com os erros dos aprendendo. outros, né? Exatamente, né? A gente aprende mesmo, né? A gente aprende mesmo. Inclusive dando aula, né? Quando começou a pandemia, nós professores, né? Recebemos as orientações, agora vocês vão trabalhar em cima de uma plataforma, a plataforma é essa, vocês vão carregar o material assim, assim, assado, vai disponibilizar um link e tal. Era um professor, né, fazendo intercâmbio com o outro na busca de um conhecimento, né? Porque é tudo Sim. muito diferente, né? E aí você percebe esse movimento, de fato, de todos se sacrificarem, se envolverem para que a entrega aconteça. Para que a Sim. entrega Ah, e aconteça, tanto né? adolescente ensinando os pais, tanta gente, tanto Muito. mico. Eu aqui, nossa, Rita, cada live é um mico, viu? É. Mas já soube aqui, você já está Aperta o até gravando botão. já. É interessante, né? Eu não sei, eu tenho tido ali algumas oportunidades. O fato de dar aula, né, numa faculdade e o fato de estarmos nesse momento de isolamento, com as faculdades fechadas, as instalações físicas fechadas, para o professor ficou meio que, acho que, posso até generalizar, mas acho que para o professor ficou um negócio meio automático hoje, né? Ele está literalmente, como você imagina, olhando para um buraquinho, que é a câmera do seu celular ou do seu computador, e muitas vezes você não recebe, como professor posso dizer assim, você não recebe esse calor, né? É Eu estou verdade. percebendo aí algumas pessoas se manifestando, mandando um joinha, coraçãozinho, etc. Tal. É legal, a gente consegue receber um retorno. Né? Então, mas é uma ferramenta nova, a gente está aprendendo a lidar com isso aí, né? Porque eu falo, se eu estivesse em sala de aula, né? Eu dava cambalhota, polichinelo, a gente gritava, a gente esperneava, dava risada, e Na você consegue mesa. lá, exatamente, aí você consegue literalmente ter o retorno, a reação é muito rápida, né? Porque você está lá presencial. Né? Então, essa situação, de fato, a gente também está aprendendo. E até acho que assim, o professor, numa situação de pandemia, dando aula online, ele acaba sendo também até um mediador. Né? Você estava falando aí Sim. de o mediador não é só e tão somente aplicado para quem é um profissional do direito. Não. Você vai ter mediação para N áreas, né? N mercados. Imaginar o professor de qualquer outro curso que não seja direito, que está hoje numa tela de celular dando aula, queira ou não queira, ele está fazendo uma mediação, porque de repente você vai ter um movimento de alunos mais resistentes que não querem assistir online, eles querem de repente esperar o presencial, né? E aí de repente, como tem acontecido com alguns relatos de alguns alunos, ele falou, professor, se voltar presencial, eu prefiro ficar no online, né? Então, aí que entra a habilidade da mediação também do professor falar, não, temos que achar um bom Meio termo termo. aí, né? Vamos ser conscientes aqui que é uma ferramenta que está sendo super importante e os alunos que eu vejo que estão aí pingando na sala de aula, nessa live, estão entrando, eu falo para meus alunos, né? O importante é que a gente não cedeu para a pandemia. A gente está, sim, buscando Sim. conhecimento, a gente está perseguindo o objetivo. Vocês que estão no primeiro semestre, vocês que estão já no 10º semestre, persigam esse sonho, né? A pandemia vai passar, né? A pandemia vai passar. Então vamos perseguir esse sonho. Você que está no 10º já vai pegar daqui a pouco a sua carteira vermelha na mão, para aqueles que querem advocacia. Eu tive aluno no semestre passado, né? Que nós tivemos aí o início da pandemia no semestre passado. Eu tive alunos que se matricularam em março, abril, maio,
Ou seja, eu falei, puxa, parabéns. Bacana. Com todas as incertezas do mundo, eu fui lá, fiz a matrícula na faculdade, eu quero me formar em direito, quero ser um advogado, quero ser alguém de uma carreira pública. Nossa, eu falei, super, super bacana, né? Então, Agora, mais do que agora você. nunca, né? Ter foco e ter uma meta de vida, né? Com Um certeza. propósito, né? Mas é um E pouco disso agora que você dando. falou. Esse momento é o momento de se arrumar na prancha, né? Dá o drop Ferramenta perfeito, né? é o conhecimento, né? Para poder depois poder, né, entrar de uma forma mais preparado, né? Nesse novo normal que a gente está aí vendo como é que vai ser. Agora, nem jacaré na praia posso pegar, viu, Sabrina? Até porque a gente não pode entrar na água, né? Né? Mas, assim, as ferramentas, né, de mediação, aquilo que se pode fornecer para os alunos, para quem quer entrar nesse mercado, são ferramentas fantásticas, né? Até brincadeiras à parte, você faz uma mediação todos os dias, né? Com teu pai, com a tua mãe, com teu marido, com a tua Exato, esposa, com seus filhos, né? Agora, exato. pensar que isso pode ser Uma profissionalmente ferramenta de falando, trabalho, né? uma ferramenta de trabalho e que isso possa gerar dinheiro, Remuneração. remuneração, né? E mais do que isso, né? De repente, se você ter a declaração das partes que estão lá numa mediação, fala, puxa, muito obrigado. Eu pensei que ia ser mais dolorosa essa via. Eu achei que ela ia me consumir muito mais de sabores, mas que legal. Você pegou num ponto bem sensível, você conseguiu envolver as partes. Imagina você sair de uma mediação dessa, né, sendo reconhecido, reconhecida, que fez a diferença na vida de alguém. Olha, que bacana, né? Porque talvez esse tipo de situação você não vá ver no judiciário, né? O judiciário, na chamada jurisdição contenciosa, sempre uma das partes vai ser a mais benéfica, né? Beneficiária, O não é? judiciário fala que muitas vezes, eu comento isso com os alunos, né? É muito difícil você deixar as duas partes ou felizes ou infelizes, mas o judiciário muitas vezes ele consegue deixar os dois infelizes, porque a Também, pode situação, ser. a sentença, às vezes, embora atenda o pedido, mas não atende exatamente o verdadeiro motivo, né? Enfim, normalmente nessas sentenças parciais, todo mundo sai reclamando, né? E aí acho que a mediação pode ser um caminho, né? Interessante, né? E aí aquilo que eu falei, né? O judiciário é super importante, necessário, é indispensável, nunca vai deixar de existir, mas que há um movimento bem interessante de vários integrantes, né, do Poder Judiciário, dando aí realmente uma atenção, um apoio à mediação, isso é super bacana, né? Isso abre oportunidades, né? Realmente aquela questão do time na onda, né? Vamos aproveitar esse momento, pessoal. Vamos aproveitar agora a busca desse conhecimento. Vamos buscar agora sermos uma referência, né? Eu lembro que na época da faculdade eu via muito assim os professores falando que fulano, a Beltrana, é referência na área de família, na área tributária, e a gente buscava lá como alunos ainda uma oportunidade de repente de estágio naqueles lugares. Quem sabe, né, esse curso possa, quem sabe não, tenho certeza que esse curso possa proporcionar ao nosso aluno a possibilidade de, né, estando numa primeira missão como mediador, né, trazer todas as ferramentas, né, absorvidas, né, no curso e outras tantas ferramentas adquiridas ao longo da vida para resolver aquele problema. E ele vai falar, puxa, né, isso ainda me dá uma oportunidade de receber alguma coisa por isso, ser reconhecido, que fiz uma diferença, que fiz, né, uma composição
que resolvi isso sem que a parte precisasse socorrer ao Poder Judiciário. Puxa, vai ser Sim. super gratificante, né? Imagina assim, nós que somos advogados, que nós, quando nós somos contratados por um cliente, e o cliente fala, pô, bacana, Orita, gostei do seu resultado, bacana, muito obrigado, né? Agora, imagina se eu não precisar ficar, vou ser mais moderado, 3 anos, 4 anos no Poder Judiciário litigando, eu poder resolver isso de repente, quem Eu sabe, já num bastante dia, otimista, gostei. né? Quem sabe de Você foi repente a gente bastante pode resolver otimista. isso. É, por isso que eu falei, você bastante moderado. Mas assim, mas de repente eu falo, puxa, uma técnica de mediação, o profissional foi lá e resolveu em 2 encontros, né? Em 3 sessões, em uma sessão, uma tarde esgotou, ele foi lá e conseguiu, as partes começaram a refletir, saiu um bom acordo, né? Que pudesse resolver, por que não, né? É uma ferramenta diferente. A gente tem, acho que uns 3 minutinhos, pra gente, melhor a gente encerrando, senão a gente vai ser derrubado. Agradecer muito aqui sua presença nesse bate-papo, acho que abriu bastante aí os horizontes para os nossos alunos, para quem está acompanhando, para quem vai acompanhar depois, né? Gustavo aqui dando boa tarde, Gi dando boa tarde também. Jeane, nossa aluna aqui da Arete Sistêmico, já do outro curso, e já até comentou que já fez uma primeira aí, conciliação, estou super animada. Que bacana. Então, as coisas estão acontecendo, né? A gente vai precisando aí. Uh, como é que tem um ditado popular, né? Deus ajuda quem se ajuda, né? Então, tem que ter o É, primeiro passo, um primeiro movimento para andar. Gostei muito é. dessa analogia que você fez com a onda também, que o Arthur Chiniachig já estava usando também, eu achei bárbaro. Posso usar também, Ó, né? claro, que bacana, né? Feliz saber que alguém também pensa assim, e com autoridade pensa assim também, né? Que legal, né? Eu só estou falando da experiência de vida, né? Porque eu lembro que não foi fácil aprender a surfar, é toda uma técnica, é muita paciência, dedicação, engolir muita água salgada, achar que vai morrer porque a onda te carregou e você não consegue respirar. Mas isso tudo passa, né? A gente entra num ponto de equilíbrio, mas obrigado mesmo pelo convite, estou super empolgado aí para participar, né? Quero incentivar, eu vi alguns alunos meus no curso de Direito que já entraram, outros que estão entrando, que realmente tenham essa percepção. O direito Era não é para só falar, né? advocacia, O né? curso O vai estar direito não é gravado. só as carreiras, tá gravado, que, né, que façam aí assistam novamente, porque realmente tem muito mercado, né? Nós temos muitos profissionais, temos, mas ao mesmo tempo tem profissionais que já pararam, já se aposentaram, outros morreram, né? Mas tem sim Não muitas tem espaço para todo oportunidades. mundo, né? O mundo é muito grande, tem espaço Importante a gente para se todo mundo. posicionar bem nessa onda aí. Isso aí, obrigada, viu? Obrigada mesmo. E segunda-feira, terça-feira começa o curso, né? Então todos são Bacana. bem-vindos. As aulas do curso serão gravadas, então, de repente, algum aluno seu que queira participar, pode estar participando, assiste a aula depois, manda as perguntas, enfim. Né? Liga, manda uma Legal. mensagem, a gente vai compondo. Né? Eu não E costumo. obrigado que eu recebi da sua organização um link lá de um código promocional e o pessoal pelo menos consegue adquirir esse curso aí com preço, né? Também Para com ajudar a desconto. Mas galera nesse obrigado, hein? momento, né? É isso aí. Com Tchau, tchau, certeza. gente. Boa tarde. Obrigado, Tchau, Sabrina. Obrigado, obrigada. gente. Sucesso a todos. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.